é a junção de dois termos, Fanatic e Magazine. Que antigamente, quando começou, as pessoas que eles faziam os fanzines pra falar de temas que eles gostavam, como música, era rock, né, rodinha, o pessoal gostava de rock. Aí vamos falar sobre tal banda. Era uma revista de fã. Também, então começou assim, então por isso que Fanatic Magazine. E é assim que chamou de fanzine, né? Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o tema que ela gosta, se apropriar daquilo e criar o fanzine. E eu acho que é por isso que ele funciona tão bem dentro de sala de aula. Porque eu costumava falar que ninguém consegue fazer um fanzine se ele não se apropriar do assunto antes. Então, por isso que os professores gostavam, porque o aluno não podia copiar nada para criar um fanzine. Ele precisava absorver informação e traduzir em imagem, traduzir em texto ou em outra coisa para fazer o fanzine. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Hoje nós vamos conversar com o Alberto de Souza e com a Caroline Castro, ex-aluna, né, formanda do nosso campus Macaé. O Alberto é programador visual, né, também da nossa instituição. E eles trazem aqui uma discussão, um projeto muito legal, que é o fanzine. É a preparação, a construção de revistas em quadrinhos artesanais. É mais ou menos isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí vocês isso agora e muito vão mais. Explicar, né? E muito mais, né? Eu vou começar pelo Alberto. Não, melhor, vou começar pela Caroline. Caroline, conta um pouco quem é a Caroline, antes da gente conversar sobre os fanzines, né? Que esse projeto tão legal. Quem é a Caroline? É um prazer estar aqui com vocês e queria começar dizendo que a Caroline é uma pessoa que foi formada também pela trajetória no IFE. Com certeza mudou muito a mim como pessoa, me construiu, e o fanzine foi uma parte importantíssima disso, porque a minha caminhada no IFE foi longa e eu tinha dificuldade nas matérias técnicas e nas matérias exatas. Então, por várias vezes eu ficava assim, nossa, será que eu sou boa nisso? Eu não consigo me encontrar direito nas matérias. E aí, quando eu conheci o fanzine, eu encontrei a arte, que já era uma coisa que fazia parte da minha vida, mas não era de forma tão significativa. E aí, no fanzine, a gente não trabalha só desenho, né? A gente trabalha comunicação, então a gente trabalha com texto, fotografia, desenho. E aquilo, eu pensava que era só quadrinho, mas não era só quadrinho. Como eu comecei aqui falando que era quadrinho, né? Não, mas grande parte, porque a maioria das pessoas se identifica. Mas eu, quando fui fazer entrevista, eu ficava assim, Alberto, eu não sei fazer quadrinho, eu desenho, mas eu não gosto muito de quadrinho. Ele falou, não, você vai ver que o fanzine, ele abraça tudo e a gente não precisa trabalhar só com a linguagem do HQ, mas né? qual curso você fez aqui na nossa escola? Eu estudava eletrônica no IFE Campus Macaé. Curso técnico integrado. Exatamente, ao ensino médio de eletrônica. Uhum. Que período, mais ou menos, você fez? Olha, um período longo, eu falo isso com o Alberto, né? Eu entrei no ano de 2012 e me formei em 2020. Eu era uma lenda na escola. Você gostava tanto da nossa escola. Com certeza. Né, tive foi muitos vivenciando a experiência. Com certeza. Assim, tive muitos amigos que acabaram evadindo, mas meus pais sempre me apoiaram muito pra continuar até o final. E quando eu encontrei o fanzine também foi mais uma motivação pra eu continuar e ir até o final do curso. E valeu a pena estudar nessa escola? Nossa, valeu muito. Ah, é? É uma coisa que eu falo, não é fácil, nem sempre. Claro que a gente tem vários desafios, são muitas coisas, mas a gente tem oportunidades que a gente não teria em nenhum outro lugar e uma estrutura também que é de excelência, com certeza. Que legal. Obrigado, Caroline. Nada. Nós vamos voltar aqui para conversar, porque tem premiação, que você, né, você foi um destaque, né? É um destaque, né? Alberto, e você, Alberto? Conta um pouquinho da sua história aqui no nosso instituto, um pouquinho antes, aquilo que você acha que vale a pena para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Sim. Jefferson, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação a gente ter essa oportunidade de falar do projeto, né, de ouvir a Carol, sobretudo, porque a nossa realização é ver, né, os frutos do projeto. E aí, falando um pouco de mim... Nós nos realizamos com a realização deles. Exato, né? Com certeza. E o nosso projeto está completando 10 anos esse ano, né? Caramba. Então já é uma década de projeto de extensão. E ele permite a gente visualizar aí uma
resultados interessantes, né? Muito satisfatórios, gratificantes para todos nós, né? Na instituição. Mas só, Alberto, eu acho que é importante, né? Sim. Você aqui na escola, neste momento, você já foi professor substituto aqui no curso de design, é isso? Mas você, o seu cargo na instituição é programador. Programador visual, um cargo técnico. Exatamente. Não, eu acho que estou falando isso, né? Porque às vezes a gente acha que só as professoras e os professores que se envolvem em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, né? E a riqueza da nossa instituição, da educação profissional e tecnológica, é permitir que todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, sejam eles docentes, sejam eles técnicos administrativos, tenham a possibilidade de fazer. Isso é muito legal, né? Com certeza. Realmente, essa oportunidade que a instituição concede, né, para o técnico administrativo também é muito gratificante, porque nós temos, muitas vezes, aquele cargo técnico, mas que a nossa expertise profissional, o nosso repertório, né, que a gente construiu ao longo da nossa trajetória, ela vai somar, né, vai contribuir com o processo educacional, o processo formativo dos estudantes. E aí essa escola plural, né, que abarca tantas possibilidades e projetos, né, também oportuniza ao técnico administrativo esse espaço, né? Então, e o quadro de técnico administrativo que nós temos aqui é riquíssimo, né? Sim, aqui na produção do nosso programa tem o Tiago Kitts, por exemplo, é um dos exemplos dos nossos talentos, né? Ele está fazendo doutorado em cinema. Eu lembro dele no audiovisual. Lá de Macaé, e trocou né, com um colega de lá que também é outro profissional de cinema. Então, assim, quanta riqueza, quantas potências nós temos aqui. E o grande desafio nosso é como a gente pega essa riqueza de talento, seja os nossos estudantes, seja os nossos técnicos, os nossos docentes, como a gente cria uma sinergia para gerar projetos que mudem a vida das pessoas. Com certeza. E que mudem a realidade do entorno no qual nós estamos inseridos. E o fanzine é um desses projetos. Mas me explica, Alberto, primeiro, o que é um fanzine? Sim. É um movimento, mas o que é? Explica pra gente isso. Curioso que eu acabei não falando de mim, né? Desculpa, perdão, vamos lá, não, então termine. Mas rapidinho, então eu sou o Alberto, sou cartunista também, né? Tenho um trabalho como autor de quadrinhos. Isso eu comecei nos anos 80, porque para falar de fanzine, falar um pouquinho dessa experiência minha, porque como eu sou um jovem já amadurecido, eu já com 56 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar a experiência do fanzinato, né, que é produzir fanzine, ler fanzine, divulgar fanzines. E o que seria o fanzine rapidamente? Uma revista artesanal amadora. Aí nos anos 80, quando nós não tínhamos ainda a internet... Você começou a fazer isso quando era adolescente? Quando era adolescente, em 84. E como é que foi o seu primeiro contato? Você deu como? É curioso, porque o primeiro contato com o fanzine foi na casa de um professor da antiga Escola Técnica Federal de Campos. Então você também é ex-aluno da nossa escola? Eu fui aluno do curso de edificações, da Escola Técnica. Aqui no Campos Centro? Na Escola Técnica Federal de Campos. Sim, a escola... Eu também antes de Cefet, né? Sem dúvida. Exatamente. E aí, mas eu fui também aluno Quem era o professor? O professor Leonardo Vasconcelos. Nossa, foi meu professor também. Com ele, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez um fanzine. E também, como ele tinha um acervo de histórias em quadrinhos, ele me apresentou quadrinho europeu, que é uma coisa que não tinha em banca de jornal. Isso me contagiou, porque eu estava já produzindo alguma coisa, mas ficava engavetado. E aí eu descobri que existiam publicações amadoras, onde os jovens autores publicavam sem fins comerciais. Sim. E isso permitia uma iniciação naquela prática de sua apetência, né, de sua vocação. Isso lá na década de 80. Na década de 80. Revistas em fotocópia que circulavam por correios, né? Assim como eu trouxe para você no envelope, né, algumas revistas. Algumas em fotocópia, né? Tem algumas exceções aí que estão com um tratamento gráfico melhor, mas feitas em fotocópia com as deficiências da Xerox mesmo, mas que permitem ao amador e até mesmo artistas que querem ter liberdade criativa para divulgar um conteúdo, o seu objeto de interesse. Então, nos anos 80, eu publiquei, fiz parte dessa comunidade de autores desde essa época. Aí eu comecei, a partir dos fanzines, dentro dessa seara dos quadrinhos, eu comecei a publicar em jornais. Eu tive um suplemento para crianças, um suplemento dominical que saía aos domingos, desculpe, mas saía num jornal lá do norte do Paraná, em Apucarana, uma cidade entre Londrina e Maringá, onde eu me casei, né?
Depois voltei para Campos, publiquei no extinto jornal O Diário, publiquei tiras diárias. Aqui em Campos. Aqui em Campos Sei. também. E antes disso, lá na minha adolescência, um dos meus primeiros empregos foram em jornal. Então, deixa eu entender aqui, porque eu vou pegar o gancho com a Carolina aqui. Então, você era aluno do curso técnico de edificações. Edificações. Tinha um professor nosso, eu acho que o Leonardo foi meu professor, eu acho que o Leonardo já se aposentou, Sim, tenho quase certeza. Se aposentou do design. Ele tem uma outra especialidade, que é questão de fotografias, sim, né? Sim. E aí, você, nesta escola, uma escola técnica profissional, você encontrou um professor que tinha lá um trabalho de coleção, de quadrinhos. Isso despertou em você o interesse de também ser um daqueles que desenhava. Mas eu conheci o Leonardo antes de ser aluno da escola técnica. Foi um acaso. Eu estava numa escola estadual onde eu estudava, a bibliotecária falou, eu conheço o professor que gosta de quadrinhos que nem você. Porque eu estava pesquisando na biblioteca para me inspirar para uma história em quadrinho que eu estava criando. Aí ela falou, eu vou te apresentar um professor que gosta de quadrinhos, é fotógrafo, historiador e tudo mais. Falei, vou lá então. Aí fui na casa dele. Na verdade, eu fui antes na casa do professor Aristide Sofiati. E o Aristide Sofiati é que me apresentou o Leonardo. Mas teve alguma influência de você conhecer esse professor e querer vir para a escola? Ou não, são vocações distintas? Exato, mas foi uma coincidência. Que né? legal. E aí, quer dizer, com a experiência a minha experiência de cartunista, mas sobretudo a experiência de fanzineiro nos anos 80, me inspirou, quando eu me tornei servidor dessa casa, a trazer essa experiência do fanzinato, né, do fanzine, para o ambiente do ensino e aprendizagem. Vamos conversar isso daqui a pouquinho. Agora, perfeito. Caroline, como é que foi o seu contato com fazer fanzine? O que despertou isso em você? Tem a ver, naturalmente, com o projeto que o Alberto propôs, né? Mas como é que se deu esse processo? Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre fanzine e não tinha nenhum outro contato com nenhuma outra coisa mais artística no IFE até aquele momento. Estava no 3º ano, eu acho, né? E aí abriu uma seletiva para o projeto de extensão. Eu acho que alguma amiga minha me chamou, eu não sei se foi a Débora que levou a gente para fazer entrevista, e a gente foi fazer entrevista com o Alberto, só que eu achei que não caberia porque eu entendi que era mais HQ. E aí eu fiz a entrevista, mas fiquei meio assim, eu acho que não qual tem é a muito diferença aqui para mim? Eu não sei se... História em quadrinho. Não, sim, mas história em quadrinho, o HQ e o fanzine... Não, então, é porque muita gente que faz o fanzine gosta muito da história em quadrinho, então acaba colocando no fanzine. Aí quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era mais pra quem gostava de história em quadrinho. Sei. E eu não tinha, a não ser Gibi da Mônica, sei lá, não gostava tanto de quadrinho. Aí eu fiquei meio assim insegura, ele explicou pra gente que não era só quadrinho, que tinha muitas outras coisas, eu acabei entrando no projeto. Então, o meu primeiro contato, assim, a gente começou a fazer, a gente fazia lá no IFE, algumas oficinas nas salas de aula, algumas vezes com trabalhos com os professores. Aí meu primeiro fanzine foi um trabalho de literatura, que eu fiz acho que sobre Lima Barreto ou José de Alencar, alguma coisa assim. Eu fiz um fanzine grande, foi meu primeiro fanzine. A gente tinha feito um já pro Alberto para passar na seletiva. E eu me apaixonei, porque eu sempre gostei de comunicação, o mais importante para mim na arte era expressão. Sempre gostei de expressar minha opinião, e o fanzine, ele tinha tudo isso, não era só para você desenhar, mas era comunicar uma mensagem ao mundo, que eu acho que era o mais importante, essa troca de informação. Alberto, explica pra gente então. Então você propõe, qual era a sua ideia quando você quis propor um projeto de extensão? Isso. Muito, muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu, quando fui professor no curso de design, eu tinha uma matéria eletiva de histórias em quadrinhos, que sempre foi a minha praia, né? Mas, na verdade, aí explicando essa questão do fanzine e o gibi, qual a diferença? O gibi é um termo popular, né, para história em quadrinho no Brasil. E o fanzine, ela é uma mídia, o quadrinho é uma linguagem. O fanzine pode abarcar quadrinho e pode ter como proposta o uso de outros conteúdos, outras ferramentas, linguagens. Porque então, eu olhei aqui, tem uma parte que são quadrinhos, mas tem alguns textos um pouco mais... O fanzine PIB, ele é um fanzine de quadrinhos. Essa é a proposta editorial desse fanzine, que é o principal, é o fanzine seminal do nosso projeto. Quando eu comecei com o projeto, a proposta era editar um fanzine de quadrinhos por ano e fazer oficinas para motivar isso.
Tá. E aí, aos poucos, ano após ano, a gente teve projetos de extensão, como um projeto do professor de filosofia, o Café Filosófico. Sim. Eles disseram, vamos fazer um fanzine sobre a temática que a gente vai discutir no projeto. Funciona muito bem. Aí a gente tem toda a roda de debates e tal, e depois se traduz no fanzine como o que nós temos aí, o Café Filosófico 1, sobre o tema religião, sobre intolerância religiosa e tal. Foi, inclusive, tema... E aí gera um fanzine... Um fanzine. Com essa temática. E, curiosamente, o tema foi a redação do Enem daquele ano. Caramba. Foi por coincidência, porque os alunos já estavam trabalhando um conteúdo que caiu na prova do Enem. Nós temos um fanzine, o Afroindie, que é em parceria com o NEABI. Sim. Nós temos fanzines em parceria com o NUGEDES, Núcleo de Gênero. Então, nós temos a articulação com ensino, pesquisa e extensão de forma muito intensa. A ideia o fanzine, você pode pegar uma temática complexa e o fanzine destrinchar isso, né? Exatamente. Eu aprendi que ser inteligente é tornar as coisas complexas simples. Uhum. Então, o fanzine, ele tenta pegar temáticas aí, né, que são, às vezes são ásperas, né, difíceis de se trabalhar, e você consegue, de uma maneira atrativa, lúdica, né, sem perder a profundidade, né, mas é um meio muito importante. Exato. E aí, quando eu tinha a eletiva do curso de design, a gente começou a trabalhar com história em quadrinho com os alunos, mas eu percebi depois que se eu resgatasse a experiência dos fanzines, eu poderia trabalhar o suporte fanzine com diferentes linguagens e justamente abarcar mais pessoas. Diferentes apetências, vocações. Então, o estudante que gosta de escrever, ele faz um zine literário. Então, nós podemos fazer... Os fanzines, eles não têm temática. E esse nome fanzine? Explica um pouquinho esse nome fanzine. Você lembra ainda? Claro que eu lembro. É a junção de dois termos, fanática e magazine. Que antigamente, quando começou, as pessoas que eles faziam os fanzines para falar de temas que eles gostavam, como música, era rock, né, rodinha? O pessoal gostava de rock. Aí vamos falar sobre tal banda. Era uma revista de fã. Também, então começou assim, então por isso que fanática e magazine. E é assim que chamou de fanzine, né? Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o tema que ela gosta, se apropriar daquilo e criar o fanzine. E eu acho que é por isso que ele funciona tão bem dentro de sala de aula. Porque eu costumava falar que ninguém consegue fazer um fanzine se ele não se apropriar do assunto antes. Então, por isso que os professores gostavam, porque o aluno não podia copiar nada para criar um fanzine. Ele precisava absorver informação e traduzir em imagem, traduzir em texto ou em outra coisa para fazer o fanzine. Isso te capturou como aluno? Com certeza, porque eu gostava muito, né? Comunicação, transformar as coisas. Você chegou para fazer eletrônica, que é uma matéria dura. Eu brinco que a eletrônica é a complexidade da elétrica, né? Totalmente. Eu sofri na faculdade com a eletrônica, né? E aí eu vim para o curso na unidade nossa de Macaé fazer um curso técnico de eletrônica, minha mãe e meu pai esperando, né, um técnico de eletrônica, de repente você se encontra fazendo fanzines, né? E acabou influenciando na minha vida profissional. Hoje eu trabalho eu faço pintura artística em parede e vivo de arte, literalmente. E faço fanzine para muitas situações aleatórias da minha vida, tipo... já fui procurada para dar oficina, às vezes eu dou. Aí já fui em escolas com o Alberto, a gente vai em escolas públicas dar oficinas para as crianças. E hoje eu consigo dar oficina sozinha, o Alberto me ensinou, gostei muito, me apeguei. Você não trabalha como técnico em eletrônica e se encontrou como como artista mesmo. Artista. Olha que escola potente, hein? Não é? Você vem aqui... Mas o IF me alavancou, mesmo que não fosse uma área que eu estudei lá. Com certeza. O Alberto, ele me estimulou muito a fazer a prova do design gráfico do IF Campus. Então ele falou, não, faz a prova. Eu nunca tinha nem pensado, nunca pensei na arte como uma forma, um recurso. E eu disse que você ia passar ele falou, entre os 3 primeiros colocados. Eu nunca acreditava, porque no IF meu desempenho não era assim tão bom, era bem mediano em algumas matérias ruins. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu fiz a primeira prova, que era geral, né? Passei em 6º, fiquei meio assustada e tal. Aí ele falou, não, agora você vai fazer de aptidão. Aí de aptidão fiz e o resultado final passei em 2º. Eu falei, meu Deus. Mas você já está estudando aqui no nosso campus centro? Não, eu fiz até o 2º período. Eu tive que interromper porque eu sou de Macaé e tive alguns problemas com transporte, mas aí, como lá extinguiu o curso de tecnólogo, eu tenho que fazer o bacharel. Mas eu vou voltar, com certeza, porque eu me apaixonei pelo curso. Muito bom. Fiquei apaixonada, muito bom mesmo. Me encontrei. Quando eu entrei na faculdade, falei, caramba, eu não era boa no IF, mas eu sou ótima na faculdade. Que coisa legal. Inclusive, na vinda, nós passamos
onde está agora o curso. No Porque bloco G. na minha época de professor, nós estávamos no bloco D, né? Outro nível, Nossa, né? apaixonada, Muito bonito. E começou quando eu era o diretor do campus em 2010, começou o projeto. O prédio começou em 2011 e conseguimos fazer esse prédio, inauguramos em 2017. E já naquela época nós fomos muito impactados com uma visita para avaliação institucional e era um dos professores que vieram aqui, ele era da área de design. E aí ele estava achando, ele perguntou, olha, vocês têm um curso de design e tem um curso de arquitetura. Mas eles não conversam, porque o design e o técnico de edificações, porque o grupo de professores gravitavam ali, ficavam juntos. E o design ficava lá no bloco D. Quando nós fizemos um projeto pedagógico para ocupação do bloco G, nós colocamos o design no quarto e a arquitetura no quinto, ou quinto e sexto. O design está no quinto. De tal maneira que eles pudessem... Então, nós mudamos o eixo, que era muito ligado... Não que perdeu o vínculo com edificações, mas criamos um link, porque essa área da criatividade artística tem muita identidade da arquitetura com o design. E está num lugar belíssimo, né? Quando eu entrei no curso de design, eu percebi isso, que eu tinha medo disso, de entrar, porque eu nunca me imaginei trabalhando em gráfica, e quando eu entrei no curso, eu percebi que ele era muito expansivo. E eu lembro que a gente teve uma primeira aula onde eles falavam isso, olha todos os caminhos que vocês podem trilhar a partir do curso de design. Tinha gente que ia pra moda, tinha gente que ia pra fotografia. Então, assim, eu fiquei maravilhada com as possibilidades, né? Olha, eu visitei agora um college em Montreal, La Salle. E Montreal é uma cidade de produção audiovisual belíssima, né? E nesse college... e depois eu mostro para vocês vários dos cartazes desses filmes da Marvel de Hollywood, né, produção, são feitas pelos estudantes, pelos professores que estão expostos lá. É realmente muito... Eu me lembrei muito do nosso curso de design aqui, que eu sou apaixonado por esse curso. Eu acho vocês assim muito fantásticos. Agora, tem uma outra coisa, Alberto. Sim. A Caroline, ela foi premiada, né? Teve um concurso da Defensoria, foi da Defensoria Pública Nacional, e que a Caroline foi premiada. Como é que foi essa experiência, Caroline? O que foi isso e quais foram as consequências dessa premiação, ou quais foram as suas incumbências para você chegar nessa premiação? Conta um pouquinho pra gente. Tudo que acontecia através de fanzine me surpreendia muito, né? Que a gente fazia muito por apego e por amor, ele também por carinho. E aí a gente tinha várias oportunidades gigantes e o Alberto sempre fazia essas pontes pra gente. E aí ele fez essa ligação. Eu conheci a doutora Karen, né, que era a coordenadora da Defensoria, acho que do Rio de Janeiro. E aí eles fizeram essa proposta. Então, como bolsista, eu assistiria. Eles fazem uma aula a cada 2 semanas? Um projeto chamado Defensores da Paz, que visita as escolas públicas, né, e oferece um curso nessa área do direito e tal. Nas escolas da rede pública. E aí a Carol foi convidada para assistir às aulas e a partir dessa participação, dessa imersão no conteúdo, ela produzia as cartilhas que passariam a ser utilizadas também como material, né, didático para as novas, né, participações, né, da Defensoria nesse projeto. E inicialmente foi planejado para ser feito o minizine de bolso, que é um fanzine dobradura que utiliza só uma fotocópia, mas você faz uma dobradura que já forma uma revistinha que cabe no bolso, bem pequenininha. Legal. É muito popular nas nossas oficinas, né? Então a gente utiliza porque tem uma questão de dobradura que é interessante também. E aí a ideia era imprimir e distribuir, só que veio a pandemia, então a veiculação desse material foi na plataforma digital. Então, até o momento, pelo que a gente sabe, ainda não está sendo veiculado na forma impressa. Era uma coisa muito legal o curso, porque ele reunia pessoas de várias classes sociais, de vários lugares, que vinham para o curso. E, por exemplo, tinha uma aula de direito à moradia, direitos humanos, direitos do consumidor, direitos da mulher, da criança e do adolescente. Com deficiência. Então, cada aula dessa eu assistia, era um dia de aula assim, inteiro, e tinha uma apostila, então eu pegava aquilo que eu observava na aula e o conteúdo da apostila, que teria que ter uma linguagem
mais completa, né? E resumia e tentava passar para o fanzine. Então ficou realmente uma coisa acessível, porque a gente não tem tanto espaço no fanzine, então você tem que resumir a informação, mas de forma que a pessoa entenda, de forma que ela tenha acesso. Às vezes colocava também o site, onde a pessoa podia obter informação, os direitos básicos que ela tinha acesso. E aquilo realmente ficou algo acessível que qualquer pessoa poderia entender. Então, saía um fanzine para cada temática. Aham. E como é que foi essa premiação? A premiação foi no site, né? No caso, tinha eu nem sabia que tinha essa premiação depois que eu fui saber que a gente estava concorrendo. E aí eles colocaram lá numa plataforma, se eu não me engano, teve votação ou era um júri que tinha? Eles, ao longo do ano de 2021, eles veicularam no Instagram da Defensoria os fanzines, já que com a pandemia, né, teve aquela surpresa e tal, e aí eles falaram assim, vamos soltar o material. A Defensoria foi publicando ao longo do ano, e no final de 2021 teve essa premiação que eles fazem anualmente, se não me engano, e aí o prêmio chama Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, que é um prêmio interno das defensorias do Brasil, as defensorias públicas. E o projeto? E aí o projeto que a Carol atuou, né, protagonizando aí com as suas artes, com tudo aquilo que a gente chama de fanedição, que é a edição da fanzineira, né? Verdade. Com as ilustrações, Porque eu ainda a tipografia, tinha que fazer essa manual. parte de fazer o texto, produzir e mandar para a coordenadora para ela me dar um ok sobre a linguagem, se estava tudo certo. E aí algumas coisas eu precisava alterar para deixar do jeitinho que ela queria, mas deu tudo certo, eram poucas correções. E aí os fanzines, a Defensoria Pública do Estado do Rio foi contemplada com esse prêmio na categoria mídia digital, né, do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Agora, Alberto, como é que acontece lá no nosso campus Macaé? Então, é um projeto de extensão, vocês têm exposições da fanzine, tem eventos relacionados, tem um espaço. Conta pra gente como é que isso acontece no nosso campus Macaé, esse movimento do fanzine no campus Macaé, onde você é o professor, é o responsável, o coordenador desse projeto. Perfeito. Então, desde 2013, quando nós criamos o projeto, com essa proposta mais modesta de lançar um fanzine e fazer algumas oficinas sob demanda dos professores, à medida que eles fossem compreendendo essa aplicabilidade, né, e a potência. Desde o início, sempre teve a ideia de ser um movimento que fosse apropriado no espaço da sala de aula. No espaço de ensino e aprendizagem, mas também com essa possibilidade o espaço da criatividade autônoma do estudante através do Zine PIB, que era um zine de quadrinhos autorais. Sim. Né? Inclusive, nesse fanzine, você tem histórias em quadrinhos de um homem palito, por exemplo, né? Que alguém pode pensar assim, poxa, mas eu não sei desenhar, eu posso fazer história em quadrinhos? Pode. No contexto dos fanzines, não existe essa limitação da expertise como condição para você exercer a autoria. Então, até nas histórias em quadrinhos, que tem essa linguagem, né, verbo visual, que tem que trabalhar com imagem e para compor a narrativa, mas você não precisa saber desenhar. Então, temos muitas experiências em que os estudantes se apropriam da linguagem e produzem histórias em quadrinhos muito interessantes. Então, a partir dessa proposta do projeto e da interação com os docentes, aplicando o Zine como uma ferramenta avaliativa, como estímulo à produção, autoral, né? A escrita e tudo mais. Então, nós fomos, ao longo dessa trajetória, reunindo produções locais dos estudantes, que são zines nossos, né? E na comunidade de autores independentes existe essa predisposição e o interesse das trocas. O zine é uma prática não comercial, né? Ela subverte a lógica capitalista, que é característica das revistas hegemônicas, que é você produzir uma mídia para agradar o leitor. E o fanzine subverte isso, né, Carol? Ele atende ao próprio autor. Ele propõe que, em primeiro lugar, seja algo para agradar quem faz. E aí você compartilha conforme as afinidades de interesse. Então, eu tenho um fanzine, eu vou trocar com o zine do Jefferson. Jefferson fez o fanzine, vamos trocar fanzines. E aí nós tínhamos essa proposta de resgatar esse modo analógico, né? Essa experiência analógica dessa mídia. Fazer mesmo no papel. No papel, com recursos acessíveis, porque a realidade
das escolas públicas, nem sempre contempla um laboratório de informática, a disponibilidade de computadores, impressora, fotocopiadora, mas o professor pode fazer uma revista artesanal até de exemplar único e expor nos corredores, né, da escola, para ampliar a experiência de autoria do estudante, aonde o fanzine não é somente uma ferramenta de avaliação, mas um exercício de autoria que pode perpassar todo o ciclo, desde a idealização, a confecção da sua mídia artesanal e a socialização. Então, não somente um processo para atribuir nota. E aí, nesse projeto de extensão, como é que ele se dá? Ele tem oficinas, ele tem encontros? Como é que ele se desenvolve ao longo do ano? Aí nós começamos somente com as oficinas, mas reunindo fanzines. São quantos alunos que participam do projeto de extensão inicialmente? Hoje, como é que isso está? Nós temos atualmente 4 alunas voluntárias do curso de eletrônica, assim como foi a Carol. O curso de eletrônica tem tomado conta da fanzinoteca, né, Carol? Tradicionalmente. É verdade. E elas são voluntárias, 4 alunas. E aí elas envolvem os outros estudantes em ações que são extra-classe, muitas vezes por interesse do estudante. Eu quero desenhar, quero fazer o meu fanzine. Elas atendem todos os dias, de segunda a sexta. Mas você tem uma oficina primeiro para as estudantes que são voluntárias, para elas se prepararem, e depois oficinas para todos os estudantes que desejarem, assim? Sim, os estudantes têm um processo formativo, digamos assim, como fanzineiras, né? Ao longo do próprio andamento do projeto. Né? A gente tem contato com o Alberto, ele já está falando de fanzine, como faz. A gente faz, obviamente, um treinamento, eles vão. Eu passo a bibliografia. Aliás, o processo seletivo para se tornar bolsista, quando ele tem uma bolsa, né, ao qual ele concorre, eles produzem. A Carol sabe que é difícil, né, Carol? Não é fácil passar na prova, na avaliação, o processo seletivo. Tem que produzir um fanzine. Faz uma provinha, né, com o conteúdo da bibliografia que eu passo, faz a entrevista, faz uma apresentação oral sobre fanzine. E é um fanzine autobiográfico, é um biographic zine, normalmente, ou um metafanzine, que é um fanzine falando sobre fanzine. E aí, todo esse material, vocês têm um espaço lá na escola, no nosso campus Macaé? Tipo uma biblioteca de fanzine, né? Que a gente tem um acervo. Exatamente. Eu sempre gosto de falar disso, que tem Você sempre falava isso, que tinha a fanzinoteca, a maior fanzinoteca que era em Paris, na França. Na França, em Poitiers. E depois a nossa. A nossa tem pretensão de ser, mas não é. Mas, enfim, são raras as fanzinotecas no mundo. A maior é essa na França, né? Que tem em torno de 70 mil exemplares. Nós estamos ainda com modestos 4 mil exemplares. 4 mil exemplares? Obtidos por meio de troca. É isso que eu queria dizer. Nós temos os nossos fanzines e nós somos trocando. Rede, né, nós somos trocando com autores independentes Brasil afora e alguns do exterior. A gente recebe doações e o acervo vai aumentando. E tem outro Instituto Federal que trabalha com fanzine? É curioso que já lá... viajei tanto com fanzine. No ano de 2015, eu encontrei um projeto de física, de um professor de física, que estava utilizando fanzine no IFE Maranhão, IFE Maracanã, do IFMA. Aí ele chamava, como o nome do campus era IFE Maracanã, então ele colocou uma sigla, fanzine IFE Maracanã. Então o zine chamava FIM. E aí ele já anunciava, o fim está próximo, para anunciar a estreia do zine. Era muito interessante. E aí ele trabalhava temáticas diversas, a questão de mobilidade, intolerância religiosa, enfim. Existem instituições de ensino, universidades, institutos federais utilizando, mas o nosso... Você falou que você viajou muito por causa do fanzine? Não, mas eu ia falar isso, né? O fanzine como ferramenta, ele se alastrou por vários lugares. Eu lembro que a gente ia fazer oficina... no IF Campus de Pádua, de Cabo Frio, a gente fazia oficina e o pessoal fazia exposição. Então, às vezes a gente chegava lá, já estava rolando exposição de fanzines e a gente participava. Aqui no nosso instituto? Aqui... Em outros campi? Em outros campos, exatamente. Entendi. Nós começamos a fazer oficinas também nos campi, né, para divulgar o projeto. Então, nós temos parceria com outros estudantes. No próprio Zine PIB, nós temos contribuições de alunos do IFE Itaperuna,
alunos do design gráfico. Aqui do nosso campus sim, centro. também, que já publicaram aqui. Então tem uma comunidade de fanzines De do autores, nosso instituto. Inclusive, de no curso de design, agora eles estão fazendo bastante. O aluno estava até falando que quando entram os calouros, eles dão uma oficina de fanzine já na introdução ao curso, né? E o professor Bruno, que ele introduz bastante fanzine na metodologia dele e tal. Achei super legal. E se alguém quiser agora de um outro campus que ainda está assistindo a nossa entrevista ou de outro instituto, como é que eles... Eu vou fazer o seguinte, você pode deixar disponível o seu e-mail, pelo e-mail, tem o e-mail do projeto? Sim, temos o e-mail, pode falar, e nós vamos colocar aqui nos comentários do nosso vídeo, da nossa entrevista, já vai estar ali, mas pode falar. O e-mail é fanzinotecamacaé@gmail.com. E aí mandando para esse e-mail, falando, olha, ouvi a sua entrevista, achei muito legal, você é Caroline, e a gente queria... implantar isso aqui também no nosso campus. Sim, é possível. Nós temos professor ou uma professora que queiram implementar na sua disciplina. Com certeza, isso tem acontecido muito. Esse ano mesmo nós temos já um convite para o IF Itapiruna para fazer oficinas lá. Já estivemos no ano passado, né? O IF Quissamã, a gente vai com muita frequência. E temos disponibilidade sempre de levar essa ferramenta, né, essa mídia, com possibilidades amplas de aplicabilidade no ensino-aprendizagem e também a possibilidade de participação daquele estudante que gosta de produzir história em quadrinhos e quer ter a experiência de publicar. O nosso fanzine PIB recebe contribuição, inclusive de outros institutos federais. Nós temos no fanzine PIB contribuição do irmão de um estudante do IF Santa Catarina que viu nossa divulgação, porque a gente enviou cartazes divulgando, né, o nosso projeto para outros institutos. Então, Brasil nós afora. Temos aqui na nossa escola, nós temos a revista Vértice e temos também a nossa revista PIB. PIB, que é uma revista... É isso? Olha, né? É interessante a gente chamar de revista marginal como se fosse algo pejorativo, mas, inclusive, academicamente, o fanzine é chamado de publicação paratópica, porque ela está em paralelo ao topos, né, o que é oficial. Então, a revista não, vamos dizer assim, que não está na grande mídia, mas que ela existe. E as fanzinotecas cumprem com o papel de preservação, valorização e promoção da cultura das revistas paratópicas. Eu sei que os fanzines, né, tem essa questão da contracultura, da questão de resgatar o analógico, né, o modo de fazer tradicional, mas a internet... potencializou essa formação dessas comunidades, há mais trocas naturalmente. Você tem contato? Como é que é isso? Como é que é essa virtualização sem perder, né, o locus, o espaço, a forma de fazer o tradicional? Eu acho que a promoção do assunto, assim, eu acho que falar sobre fanzine acabou ficando mais acessível com a internet, porque a gente tem muitas redes que são informais, Twitter, Instagram, então com as pessoas postando coisas que são gostos pessoais e o fanzine fazendo parte disso, isso acaba se alastrando mais ainda. Então antes a internet podia ser uma ferramenta de compartilhamento, mas hoje em dia também é uma ferramenta de impulsão, assim, que ela coloca o fanzine em lugares que não estariam normalmente. Você coloca uma hashtag no Instagram, você vai achar um monte de gente que faz fanzine em vários lugares do mundo. E aí acaba aumentando a rede, eu acredito. E é curioso, Jefferson, que eu, por exemplo, que fui dessa época do milênio passado, vamos dizer assim, e que, portanto, perpassei essa transição de milênio, a gente teve um período em que, com o advento da internet, os fanzineiros viraram blogueiros e tal. Depois a gente voltou a publicar em papel porque percebia que cada plataforma tem seus atributos próprios e experiências insubstituíveis. Na aplicabilidade do zine na escola, a gente vai ter o que no fanzine analógico que você não tem no zine digital. No digital. É a relação olho no olho entre autor e leitor. E na experiência do fanzinato, que é uma relação mais horizontalizada pela sua característica contra-hegemônica e a sua acessibilidade, a sua natureza prosaica, né? Porque para fazer um fanzine eu preciso de uma folha de papel, uma caneta, se tiver uma tesoura e cola e revista velha, eu já tenho todos os ingredientes para fazer um fanzine. O resto é a sua criatividade e o conteúdo que você quer fazer circular. Então, a Carol, por exemplo,
começou trabalhando, vou fazer colagem, aí fazia colagens, né? Ressignificar imagens, hibridizar imagens, reconstruir imagens a partir de colagem, é uma experiência muito agradável. Compor textos com letras recortadas e coladas, e a caligrafia no fanzine, ela tem grande valor, porque o fanzine ele traz ênfase na subjetividade, na característica personal do autor. Então, ele traz para essa experiência de sala de aula também esse espaço da autoria, da expressividade. O resgate de quem você é. Né? E aí, cara, você agora descobriu o artista e se reafirmou, não é isso mesmo que eu quero. Uhum. E o que você faz especificamente? É o fanzine? Ou como é que você atua como artista? Conta um pouquinho como é que é a sua trajetória profissional, sua atuação profissional hoje. Em 2018, eu comecei na minha própria cidade, fazer alguns painéis. Você é de onde? Sou de Macaé. Eu sou artista sim. lá em Macaé. E aí, eu hoje em dia participo da cena local, assim, de artistas, me intero na comunidade, já faz 3 anos que eu trabalho como artista. Eu trabalho com música e com pintura. Eu toco violoncelo, mas a maior parte do tempo eu desenho. Que legal. A música é um agregado pra mim, porque minha paixão mesmo é arte visual. E eu comecei a fazer painéis assim, como esse do fundo, de chalkboard, né? Que é essa pintura no fundo preto, ou com giz, ou com tinta. E aí eu fui desenhando e as pessoas foram gostando. E hoje em dia eu faço pintura comercial, residencial. Eu faço lettering, que é o desenho das letras, às vezes com frases ou desenhos temáticos em restaurante, às vezes vou até em escolas também, e às vezes eu acabo trabalhando com fanzine também. Eu uso muito na minha vida pessoal quando eu dou, por exemplo, eu faço parte de uma igreja e eu dou aula para as crianças. Aí quando tem algum evento, eu quero falar sobre algum assunto, aí eu faço fanzine, que funciona muito bem com elas. Eu faço fanzine e distribuo para as crianças. Eu já participei também de campanha política, fazendo fanzine também para distribuir na rua, e funciona muito bem, porque as pessoas ficam cativadas, porque elas veem que é uma coisa manual, mesmo que você tenha tirado xerox, mesmo que você tenha editado no computador, tem um aspecto manual, seja na caligrafia, seja nos desenhos. Então eu já participei de tanta coisa diferente através do fanzine, que é realmente uma coisa assim que eu agreguei à minha vida pessoal. E faço, hoje não estou mais no IFE, no projeto, mas carreguei. Mas o IFE não está saindo de você. Nunca saiu. Agora, Alberto, você esperava isso? Quer dizer, que esse movimento fanzine que você trouxe para a escola, isso gerasse novas rotas profissionais de transformação de vida a partir do fanzine? Você tinha essa expectativa já? Ou a sua motivação inicial trazia esse campo de possibilidades? Olha, a gente não tem noção dos resultados, né? Eles vão acontecendo de forma natural. Mas, de alguma forma, sem nenhuma presunção, quando a gente fala da origem da palavra Fanatic Magazine, a origem da palavra fanzine, Fanatic Magazine, quer dizer, a revista do aficionado, do fã, do entusiasta. De certa forma, quando uma pessoa faz fanzine, ele é uma pessoa automotivada. Então, eu não estou fazendo alarde de minha pessoa, não, eu estou falando do fanzineiro, da pessoa que é entusiasmada. Então, de certa forma, o projeto dialoga com estudantes entusiasmados, automotivados e que estão buscando o espaço da expressividade, o espaço para falar aquilo que eles têm para dizer, né? E construir a sua própria identidade, e se encontrar dentro da escola e se inserir com estima, com autoconfiança, né? E isso agrega. Esse é também um atributo que eu posso acreditar à nossa instituição, à sua natureza plural, à sua natureza diversa, agregadora, né? Esses diferentes programas, como que eu sou apaixonado por eles, o Núcleo de Gênero, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o Centro de Memória, né? E os diferentes projetos, seja dos docentes, seja dos técnico-administrativos, que a gente compõe, oferece aí um leque diverso, né, de possibilidades, trazendo os profissionais da área do audiovisual, como eu, no caso do design, né, profissionais da área de saúde, enfim, diferentes, essa riqueza, né, de uma equipe multiprofissional que a gente tem,
levando aí para os projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão. A Carol, que é uma menina religiosa, né, porque trabalha em religião, entusiasmada, é uma pessoa que está repleta de Deus. Né? Então, tá aí, né? Isso é uma coisa que eu ia até falar, porque no IFE a gente tem muitas personalidades diferentes. É muito plural, realmente. Mas uma coisa a gente sempre tem em comum no fanzine, que é a vontade de comunicar algo. E eu sempre quis comunicar muitas coisas sobre vários assuntos. Então, fanzine é essa possibilidade de você ter essa expressão, que a gente tem muito espaço no IFE, sim, para ser você mesmo, para se expressar e para aprender também. Essa competência de compartilhar, de ser generosa, essa competência do milênio, do novo milênio, né? Quando a gente aprender a compartilhar, talvez né, a humanidade vai viver muito melhor. Não é isso? Perfeito, e não de acumular. É uma contracultura, exato, né? O compartilhar é justamente o contrário, né, do neoliberalismo, que é a concentração, o individualismo, né, o compartilhar, criar comunidades. Isso é uma contracultura e é extremamente importante. Uma boa escola, as aulas, a educação e a formação não acontece só nos espaços da sala de aula, como a gente vê os projetos de extensão, nos outros espaços da escola, com as outras competências da escola, a gente está formando esses talentos. Nós vamos ter que encerrar esse papo aqui, mas antes nós vamos ver o que está acontecendo no IFE ao longo deste período e que vai acontecer ao longo desse mês também. A Orquestra de Violões do IFE Campus Centro está com inscrições abertas para 16 bolsas para estudantes musicistas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de junho, conforme as orientações do edital disponível no portal de seleções. A programação do 15º Confict e 8º ComPG, que conta com mais de 2.800 inscritos, prossegue até esta sexta-feira, 30 de junho, no Centro de Convenções da UENF, em Campos. O evento conta com palestras, apresentações culturais, mesas redondas e apresentações de pesquisas nas sessões orais e de banners, que reúnem 1.326 trabalhos científicos. O Eletrarte, tradicional evento sobre linguagens e culturas, volta a ser realizado este ano no IFE Campus Centro, entre os dias 15 e 17 de agosto. Para participar, é preciso fazer a inscrição até o dia 3 de julho no portal de eventos do IFE. Os estudantes do Ensino Fundamental 2 da Escola Municipalizada João Catarina, do distrito de Pirapitinga, em Bom Jesus do Itabapuana, deram início ao curso de formação inicial e continuada de horticultor, oferecido pelo IFE Campus Bom Jesus do Itabapuana. Serão 40 horas de capacitação. Além das aulas na escola, também terão aulas práticas no campus e participação em eventos. E continuam abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para os editais de apoio à publicação de livros pela Essência Editora. São 2 editais, um interno destinado a estudantes com matrícula ativa e servidores ativos ou aposentados do IFE e outro externo voltado para a comunidade. Estas e outras notícias você confere no nosso portal ife.edu.br e também nas nossas redes sociais. Bom, nós temos que encerrar o nosso papo, muito interessante, né? O movimento dos fanzines, da questão da autoria. Isso é muito importante hoje, a gente fala tanto do protagonismo estudantil, então ter essa questão da autoria, de ser protagonista, de compartilhar, essa vontade de compartilhar. Muito obrigado pela aula de hoje, tenho certeza que as pessoas vão adorar, né, conhecer esse movimento e entrar em contato, sabe, Alberto? Aqui, né, estudantes, como já de alguns campos já compartilham, né, já tem interesse, você vai nos campos para poder... A Caroline disse que viajou bastante aqui, né, no nosso instituto, e as pessoas vão encontrar nos comentários aqui o contato. Então, sua mensagem final, Alberto, aqui para quem está nos assistindo, né, para encerrarmos esse nosso papo entre nós. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi excelente. E dizer que a gente tem um Instagram, né, o Fanzinoteca Macaé, né, e também podem entrar em contato conosco pelo direct. E mais uma vez dizer que a gente está disponível para interação com as escolas da rede pública, para levarmos as oficinas de zine. Aliás, nós já oferecemos uma escola para professores. Então, aqueles que quiserem das escolas no entorno do nosso instituto,
Entre também em contato aí, entre em contato conosco. Com o projeto. Nós já oferecemos no ano passado um curso para professores em parceria com a Secretaria de Educação de Macaé e já estamos encaminhando um novo curso para professores da rede municipal de Cabo Frio. Que legal. Então, sempre em parceria com as secretarias, né? Então, temos demanda das escolas e a gente tem procurado, né, multiplicar, né, promover entre os docentes, né, esse aprendizado de como utilizar essa ferramenta, que ela, justamente, o desafio é a sua própria simplicidade, né? Papel, lápis, caneta, revista velha, cola e tesoura, e o resto é autoria, expressividade e uma ferramenta. As crianças devem também adorar uma oficina de fanzine, né? O fanzine, ele transita de 8 a 80, eu ia falar 800, de 8 a 80. A gente já fez fanzine, inclusive, para um projeto, como é o projeto que tinha para idosos aqui no IF Guarulhos? Me esqueci agora, Jefferson. Era não tô lembrado. Vitalidade. Alguma coisa assim. Vitalidade, Projeto né? Vitalidade. Exatamente, Isso. com a professora Anete, se não me engano. Tem a professora Anete. Do IF Guarulhos, aqui, nosso vizinho. Professora de educação. De educação física. Ah, tá. E nós fizemos para os idosos, né? Inclusive servidores aposentados, né? E já fazemos com crianças de 8 anos também. Mas o fanzine transita em universidades, em escolas de todos os níveis, porque é uma ferramenta com amplas possibilidades. E é isso. De colocar, né, ali, né, os nossos interesses, né? Aquilo que a gente gosta, como vocês falaram, né? O fanzine não é para um público, é mais uma expressão do autor. Exatamente. Muda um pouco essa lógica e compartilha e naturalmente encontra pessoas que comungam, né, das suas intimidades, da sua intimidade, valores, né, que nos identificam, né, e que nos faz nos aproximarmos uns dos outros. Carol, seu encerramento aqui da entrevista, uma fala aí para os estudantes, ou alguma coisa que você queira. Também, assim como o Alberto, pela oportunidade de estar aqui. Eu amo falar sobre fanzine, amo falar sobre arte. E queria dizer para o estudante não desistir. A caminhada é difícil muitas vezes, mas estar nessa instituição vale muito a pena, muda a nossa vida. E o IF realmente foi muito fundamental para a minha vida em vários aspectos, em vários momentos. Ser bolsista me resgatou em muitos momentos. E o fanzine mudou a minha vida, assim como a instituição. Sou muito grata. E conheçam o fanzine, pesquisem, porque é uma ótima ferramenta não só para os alunos, mas também para os professores. Eu já vi isso em sala de aula muitas vezes e eu sei que funciona. E é isso. Muito obrigada. Não, a gente que agradece, e eu quero agradecer, Alberto, em nome do nosso instituto, né, de você estar criando essas oportunidades formativas, esses vínculos, né, despertando esse entusiasmo na juventude, né, fazendo com que muitas vezes, através desse projeto, a pessoa não desista da escola, né, se envolva mais na escola, porque o legal... esse era meu objetivo como educador, como gestor, né? Fazer com que os estudantes vivam a escola, né? E para isso a gente tem que ter essa diversidade de possibilidades, até porque cada um tem aptidões, pode desenvolver, né, e se encontrar. Você que veio, né, Carol, para fazer eletrônica e sai uma artista, né? Nesses encontros, nesses vínculos, nessas possibilidades. Muito obrigado a vocês que fazem essa escola ser transformadora, né, pelas experiências que a gente vai construindo. Muito obrigado mesmo, de coração. Na próxima, aqueles que desejarem contribuir com sugestões para o Papo Entre Nós, por gentileza, deixa aqui o seu comentário, né, e nós vamos tentar trazer aqui, seja o nosso estudante, os nossos colegas servidores, aqueles que fazem a diferença e fazem a educação profissional e tecnológica, essa riqueza de potência, de transformação de vidas e transformação de realidades. Na próxima semana, nós vamos ter um outro papo entre nós, que com certeza será muito interessante. Não percam.